Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4 e o versículo 7. O tema desta semana fala sobre as prisões promovidas pelo pecado e o caminho para a libertação. Um tema maravilhoso onde nós temos aprendido através da palavra de Deus que pecado é algo atrativo. Nós estudamos isso ontem, fomos edificados, ensinados pela palavra de Deus quando lemos a epístola de Tiago e percebemos o processo de atração do pecado para nos amarrar, nos algemar, e descobrimos que verdadeiramente nós não podemos brincar com o pecado como Sansão brincou com o pecado. Apesar de termos feito a leitura aqui em Gênesis, capítulo 4 e o versículo 7, onde Deus fala com Caim, a palavra que Deus plantou no meu coração hoje é para falar de um homem que, infelizmente, a exemplo de Caim, não ouviu a voz de Deus e foi dominado pelo pecado. Já que esta semana estamos falando e aprendendo com Deus através desse tema, as prisões promovidas pelo pecado, hoje eu quero falar sobre as consequências dessa prisão. O que é que o pecado faz? Qual é o resultado de quem é pego no alçapão? Quem é algemado pelo pecado, quais as consequências disso? Novamente repito, apesar de ter lido em Gênesis 4 e 7, eu não quero falar de Caim. Eu quero falar de um homem muito conhecido na Bíblia, um homem que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para ser juiz de Israel. A palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão. Essa mulher corre e fala com o marido Manoá e diz: olha, Manoá, um anjo do Senhor me apareceu, me fez uma promessa, a gente vai ter um filho. Me passou algumas recomendações e Sansão vai ser o juiz, o libertador do povo de Israel das mãos dos filisteus. Só que quando a gente fala desse tema, irmãos, que tema rico. Quando falamos de pecado e as prisões promovidas por ele e o caminho para a libertação e olhamos para alguns personagens da Bíblia, a gente vai entender o porquê Deus falou com Caim sobre a questão do domínio do pecado. Isso é muito sério. O Senhor está dizendo aqui para Caim: Caim, o pecado é algo que pode arruinar você, mas você pode dominá-lo. E essa expressão aqui de Deus para Caim me chama muito a atenção. Porque o texto diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus faz uma pergunta para ele. Depois ele diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Deus está dizendo: Caim, o pecado, se tu procederes mal, ele já chega e bate na porta, dizendo: eu estou aqui, viu? Eu estou aqui. E aí o Senhor completa dizendo: seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E é nessa última expressão que eu quero me ater aqui: mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, isso é muito sério. Porque o conceito do pecado surge de quem governa quem. Guarde bem isso com você. O conceito do pecado surge de quem governa quem. É isso aqui, traduzindo em outras palavras, que Deus está dizendo a Caim e que Sansão não levou a sério. Porque se você permitir, o pecado entra e vem chegando com sapatinho de lã,
E você pensa que está no controle da situação quando de repente o pecado grita e diz: quem manda aqui no pedaço sou eu. Porque você quer ver uma coisa? Não é errado ter sentimento, desejo, vontade. Não. Eu me recordo que um dia um pastor estava ministrando uma palavra e eu guardei isso comigo. Ele disse que um jovem chegou para ele e disse: pastor, meu desejo é pela uma moça da igreja. O pastor disse: o que é que tem de errado nisso? Errado seria se você tivesse desejo por um moço da igreja, mas você é homem. Qual é o pecado que há nisso? Mas Deus estabeleceu um limite para toda essa potencialidade. Enquanto eu e você estamos no limite, estamos protegidos, estamos guardados. Mas quando os nossos sentimentos nos governam, isso aí agora é um problema. Ter vontade, ter desejo, ter sentimentos, isso não tem problema algum. O problema é quando isso toma conta da gente. Aí é onde entra o problema. Aí é onde entra o pecado. Por exemplo, não é errado a gente ter desejo de cuidar das coisas. Eu conheço pessoas que gostam muito de cuidar do carro, né? Eu sou totalmente diferente. Eu tenho orado a Deus para que Ele me dê condições, porque eu não consigo, né? Tem gente que tem aquela mania que eu acho até interessante, né? Aquele cuidado, não é nem mania, é cuidado mesmo, né? De todo final de semana tá ali lavando o carro, encera, entra dentro, arruma tudo, né? O meu acho que faz um ano que não vê água. Mas assim, a questão é a seguinte, é que não é errado ter o desejo de cuidar das coisas. Mas onde é que o pecado entra? É quando o zelo começa a dominar. Quando esse desejo começa a dominar. Porque aí sabe o que acontece? A gente começa a se tornar materialista. Olha, cuidado com o meu carro, hein? Não, essa casa aqui é minha, eu trabalhei, eu suei, aí a gente começa a amar as coisas. Tiramos Deus das nossas prioridades e aí é onde entra o pecado. Não é errado ter sentimento, não é errado ter desejo, não é errado ter vontade, mas esses sentimentos não podem me governar. É o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que ocasiona, que deságua, que desemboca em todas as raízes de males. O problema não é ter o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Não é errado ter o desejo de cuidar das coisas. É esse zelo tomar conta de você e te dominar, a ponto de você matar e morrer por um bem. Não é errado você, por exemplo, ter vontade de comer. O problema é você ser dominado pela glutonaria. Não é errado você ter um sentimento por alguém, mas esse sentimento, se ele te domina, isso pode desaguar numa sensualidade. Foi isso que aconteceu com Sansão. Foi isso que Deus estava dizendo aqui para Caim. Caim, cuidado para o pecado não te dominar. Porque quando o pecado nos domina, queridos, olha, deixa eu te dizer algo aqui, se possível anote, para você nunca esquecer. O pecado ele é tão terrível que ele nos tira. O pecado tem a capacidade de arruinar a gente de baixo para cima, de cima para baixo, de uma forma que nunca mais a gente consegue ser a mesma pessoa. E um exemplo clássico disso na Bíblia, em todas as áreas, foi Sansão. Sansão. É por isso que eu citei o texto de Gênesis, que fala de Caim, que é um grande exemplo. Mas eu quero falar mais sobre Sansão, porque o pecado, irmãos, ele tirou de Sansão o status de juiz para transformar Sansão em escravo dos filisteus. Quantas pessoas já perderam ministérios? Quantas pessoas já perderam a dignidade? Quantas pessoas já perderam tanta coisa boa que construíram com tanta dificuldade por causa do pecado? Sansão é tirado do posto de juiz para ser escravo dos filisteus. Ah, se Sansão soubesse o risco
que ele estava correndo se caísse nas mãos dos inimigos. Sansão jamais deixaria de ouvir os conselhos de Deus. Porque o pecado sabe que você tem um segredo com Deus. Sabe qual era o segredo de Sansão? Estava nos cabelos. Todos nós temos um segredo com Deus. Tem um cantor aí que até canta um hino, né? O crente tem um segredo com Deus. E é verdade, todos nós temos um segredo. E Satanás fica nos rodeando para tentar descobrir que segredo é esse. Que segredo é esse? Você muitas vezes tem ânimo de fazer a obra e Satanás fica olhando para você, louco para saber que segredo é esse. E quando descobre, começa a botar casca de banana. Que é para você perder o ânimo, a vontade de buscar a Deus, de ir para a casa do Senhor. Satanás começa a espalhar armadilhas para tirar você da posição que Deus te colocou. Imagina você, de juiz a escravo, e quando você vai ler a história de Sansão, você se emociona. Você tem dó de Sansão, porque quando os filisteus colocam a mão em Sansão, o preço é muito alto. Diz a Bíblia que os filisteus furaram os 2 olhos de Sansão. Eu fico imaginando a cena. Sansão ter que abrir os olhos, perder a visão, e agora ir trabalhar de escravo, apanhar e ser escravo dos filisteus. Olha que contraste da posição de juiz de Israel para ser escravo dos filisteus. Sabe por quê? O pecado, ele tira você da posição privilegiada que Deus te colocou. É por isso que você tem que ter todo o cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo, mas a sua vida acabou de forma trágica. E quando a gente vai ler a história desse homem, a gente percebe que a fraqueza dele começa a surgir quando ele passa a ignorar que podia ser traído pelos seus sentimentos. A luta com os inimigos não era só algo humano, mas tinha algo de espiritual. Porque o Deus dos filisteus era uma entidade chamada Dagon. Dagon era o espírito, uma divindade do encantamento, da sensualidade. O formato do Deus Dagon era de uma sereia. Sansão não tinha ainda percebido que a guerra dele com os filisteus não era só no âmbito físico, não era só no âmbito humano, do homem a homem, não. Era no âmbito espiritual. E os filisteus ali estavam representando simbolicamente o próprio diabo, tentando arrancar a força de Sansão. E quando a gente lê o texto, a gente fica triste, porque infelizmente o pecado engoliu Sansão. Ele foi aprisionado pelo pecado. E da posição de juiz, Sansão tornou-se escravo. Você tem que ter todo o cuidado com o pecado. Porque além de nos aprisionar, o pecado tem a capacidade de arruinar a nossa vida. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que se pudessem voltar no tempo, fariam isso? Se tivessem o poder nas mãos de voltar lá atrás, jamais teriam feito o que fizeram. Mas agora é tarde. Há tragédias na nossa vida que são irreparáveis. Há fatos que acontecem em nossa vida fruto do pecado que são percas irreparáveis. Sansão ficou cego, não poderia mais ter a sua visão. Deus até lhe restituiu a força por compaixão, por misericórdia. Mas os olhos, Sansão não pôde ver mais o raiar de um novo dia. O que eu quero dizer para você nesta manhã, meu querido, é que você tem que ter muito cuidado com o pecado. Ele chega da mesma forma que Dalila chegou. Carinhosa. Dalila aparece na Bíblia como uma mulher jeitosa, carinhosa, atraente. Assim é o pecado. Dalila é a personificação do pecado. Tem muita gente por aí dizendo: o pecado
não presta, é fato, é verdade. O pecado é uma desgraça, é fato. Mas o pecado nunca vai aparecer da forma que você pensa. O pecado, ele sempre vem, como diz um pastor. Eu estava ouvindo uma mensagem um dia desse que o pastor disse: sabe como é que o pecado aparece na frente de um homem? Com as coxas grossas, com um corpo sensual. Sabe como é que um pecado aparece para uma mulher? Um homem conversador, bonito, romântico, charmoso. O pecado, ele nunca vem da forma como as pessoas imaginam. Tem gente por aí que faz até o estereótipo do diabo, do pecado, com um garfo na mão. Tem muita gente que até desenha o diabo, ilustra o diabo com um rabo bem grande, um garfo na mão, né? 2 chifres na cabeça, nada. Quando o diabo prepara, elabora essa arma mais poderosa do que qualquer arma humana que já foi feita na terra, chamada pecado, ele elabora de uma forma que chega muito suave, parece até bonito o discurso. Jesus sabia muito bem as formas que o diabo se utilizava do pecado. Tá lembrado de Pedro? Mas, mestre, vai morrer pela humanidade? Olha que conselho, parece um conselho tão bom, né? Humanamente falando, o que é que a gente está percebendo em Pedro? Olhando pela ótica humana, um sujeito que está preocupado com Jesus, para que ele não morra. Mas se Jesus não morre, não existe o plano de redenção. Jesus, sabendo que já era uma armadilha, uma conversa arquitetada pelo diabo, disse: para trás de mim, Satanás. O diabo, ele usa de sutilezas. Nunca pense que o pecado vai chegar arrombando a porta, não. Ele vai chegar com uma conversa bonita, um papo muito bem articulado. Dalila ninava Sansão. Sansão deitava no colo de Dalila. Tudo planejado, é assim o pecado. É como eu falava na mensagem de ontem. Pecado é como um pedaço de queijo colocado numa armadilha para pegar rato. O rato não olha a armadilha que está ali pronta para pegar ele, não. Ele olha e vê aquele pedaço de queijo bonito dentro da ratoeira. Assim é o pecado. Foi assim com Sansão. E aí a palavra do Senhor para Caim foi: Caim, você pode dominá-lo. Olha que expressão tremenda de Deus. Isso aqui me traz uma lição muito grande, porque muitas vezes há pessoas por aí dizendo: olha, irmão, eu não deixo de fumar, é mais forte do que eu. Eu não deixo de ver pornografia, é mais forte do que eu. Olha, eu não consigo parar de beber, é mais forte do que eu. O Senhor disse a Caim: você pode dominá-lo. Sansão podia muito bem correr, como José correu da mulher de Potifar. Mas Sansão resolveu arriscar. E com o pecado não se brinca, com o pecado a gente não pode nem passar perto. Fuja da aparência do mal, é o que diz a palavra. Porque um abismo chama outro abismo. Para cair dentro de um abismo, não é preciso você estar pulando grandes abismos, não. Começa com uma coisa pequena e você vai se enchendo de si mesmo, achando que pode, não, eu vou conseguir, não. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Fuja da aparência do mal. Não brinque com o pecado. As consequências podem ser drásticas. Veja que o pecado que engoliu Sansão, a prisão que o pecado colocou Sansão, prejudicou não somente Sansão, mas todo o projeto que existia. A família de Sansão foi prejudicada, o povo de Israel foi prejudicado, o fim que Deus tinha preparado para Sansão não era esse. Mas infelizmente Sansão colocou tudo a perder, e Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda escuta a oração de Sansão quando ele está agarrado às colunas que sustentavam Dagon no templo dos filisteus, e ainda lhe concedeu, naquele momento tão difícil de arrependimento de Sansão, força para derrubar as colunas que segurava Dagon. A misericórdia de Deus ainda alcançou a última oração que Sansão fez antes de morrer. Mas não brinque com o pecado, porque
as consequências são desastrosas. Há vários tipos de pecado. O pecado da desobediência. Jonas, por causa dele, muita gente chegou em casa sem roupa, sem feira, porque as pessoas pensavam que o peso do navio, o que ia afundar o navio, era a comida, eram as compras que o povo tinha feito, era o peso que estava sobre o navio, mas o que ia afundar o navio era o pecado da desobediência de Jonas. E ele sabia tanto disso que disse: pode me jogar no mar, porque se vocês não fizerem isso, esse barco vai afundar, o culpado sou eu. O peso do pecado acaba com tudo, acaba afunda o navio, coloca tudo a perder. O projeto que Deus tinha para Sansão era algo fabuloso. O final da história desse homem poderia ser completamente diferente. Mas muitas vezes eu e você estamos colocando tudo a perder. Ai, irmãos, como tem pessoas aí agora do outro lado do rádio chorando, dizendo: eu coloquei tudo a perder. O Senhor disse a Caim: Caim, você pode dominá-lo. É por isso que eu disse aqui, repito, há dias atrás eu aconselhava um jovem: cuidado com o que você tem alimentado. Fuja da aparência do mal. Não vá querer ser o super crente, a mulher maravilha. Não vá pensar que você não, eu posso, eu consigo. Não consegue, não pode. Deus estabeleceu limites para tudo. A gente vai aqui na beira-mar de Piedade, eu estou aqui pertinho da praia, e a gente vê ali as ondas com tanto ímpeto, mas quando chega na areia foi o limite que Deus estabeleceu. Daqui vocês não passam. A onda pode vir do jeito que vier, mas tem que quebrar na praia. Limites que Deus estabeleceu para tudo. Os pássaros sabem o limite até onde pode voar. Tudo na natureza tem limite. Deus estabeleceu limites para tudo. Comigo e você não é diferente. Mas muitas vezes a gente se enche da gente mesmo e começa a dizer: não, eu posso. Sansão pensou que podia brincar com o inimigo. Foi brincar com o pecado, quebrou a cara. O conceito de pecado é isso aqui. Quem vai governar quem? Esse é o conceito do pecado. É você que vai governá-lo ou ele que vai governar você? O Senhor foi bem claro dizendo a Caim isso aqui: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Quem está dominando quem? Não vá medir forças com o pecado. Fuja da aparência do mal. Sansão, um homem forte, indomável. Exércitos inteiros não era capaz de prender Sansão. Mas uma coisa só foi capaz de prender esse homem. Uma coisa só foi capaz de aprisioná-lo: o pecado. Sansão escolheu dormir nos braços de Dalila. Depois disso, ele não pôde escolher mais nada sobre o rumo da sua vida. Sansão se tornou escravo das consequências do seu pecado. E não é só Sansão. Quando a gente vai ler a biografia de tantos outros homens da Bíblia, você quer ver outro? Davi. Davi derrubou um gigante com uma pedra, uma funda, e a fé em Deus. Foi rei, foi próspero, mas também escolheu dormir nos braços de uma mulher que não era dele. Sabe o que aconteceu? Da mesma forma que Sansão, Davi também se tornou escravo do pecado. A diferença é que ainda teve tempo de Davi se arrepender e Deus ouviu a sua oração. O Salmo 51 é um exemplo de um homem que está ali aflito, angustiado, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Eu poderia citar tantos outros homens da Bíblia. Salomão. Para que homem mais sábio do que Salomão, que a Bíblia fala que nem antes nem depois dele teve um homem como Salomão?
Mas Salomão também foi engolido pelas prisões do pecado. A Bíblia fala que na sua velhice as mulheres perverteram o coração de Salomão. E Salomão agora começou a permitir deuses dentro de Israel, como Astarote, a deusa dos Sidônios, Milcom, a divindade dos Amonitas. Foi preso também pelo pecado. Eu acho linda a expressão de Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 12. Olha o que é que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A mesma expressão que Paulo diz foi a mesma que o Senhor disse a Caim: Caim, você pode dominar. Você pode dominar. Porque só existe duas coisas: ou você domina, ou você vai ser dominado pelo pecado. Aí Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tem tanta gente escravas, tanta gente sendo dominada por aquilo que está lhe afastando de Deus. O pecado, queridos, ele rouba o nosso poder de escolha. Isso é tão terrível. O pecado, ele vem, nos assalta e nos rouba o poder de escolha, de decisão. Uma vez no pecado, escravo do diabo. Contrato assinado com ele e tudo. E depois você não pode voltar atrás. Pergunta aí para um ex-viciado como é sair do vício. Pergunta aí para um marido infiel se é fácil largar um amante. Pergunta para ele. Pergunta aí para um envolvido com o tráfico se é fácil sair da vida do crime. Pergunta para ele. Pergunta para ele se é fácil deixar de vender crack, vender maconha. Pergunta para um viciado em pornografia se é fácil largar esse vício. Eu já li tantas histórias de gente que quebrou computador, de gente que mandou arrancar a internet de casa. Não é fácil, meu irmão, porque uma vez escravo do diabo, só Deus para ir lá e arrancar as correntes, só Ele. Não é fácil. É por isso que a palavra diz lá em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o diabo nos acorrenta, é feito o homem de Gadara. Só Jesus para chegar em Gadara e libertar, só Ele. É difícil. É por isso que Paulo diz com muita sabedoria do céu: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não brinque com pecado. Ele anda com as algemas nas mãos, e o dia que você for dominá-lo, só Deus. Só Deus. E graças a Deus que Ele não desiste da gente. É por isso que há certos testemunhos que a gente vai na igreja e escuta, a gente chega em casa impactado. É por isso que muitas vezes a igreja lota quando alguém diz: olha, um ex-traficante vai vir contar o testemunho. Um ex-feiticeiro hoje vai estar na igreja contando um testemunho. Porque quando a gente começa a ouvir os testemunhos desse povo, a gente descobre que foi uma intervenção divina. Foi Deus que foi lá e quebrou as correntes, porque só Ele, não é fácil. Mas nessa manhã Ele está dizendo: eu não desisto de você. Se você já foi pego pelas garras, as correntes do diabo, Ele está falando para você nessa manhã: eu não desisto de você.